Seja muito bem-vinda a mais uma live. Eu sou a Carol Zonato, Nutri, e aqui no meu perfil eu te ensino a desinflamar seu corpo e destravar a queima de gordura. Na nossa live de hoje eu trouxe um tema muito bacana, que é algo que as mulheres têm muita dificuldade. 5 hábitos que inflamam o seu corpo e você nem imagina, tá? Então, se você quer descobrir quais são esses hábitos, fica comigo até o final dessa live. Muito boa tarde, meninas! Sejam muito bem-vindas. Quem puder, só coloca aqui para mim no chat se vocês estão me ouvindo bem e se a conexão está boa também. Boa tarde, Lohana! Só coloca aqui para mim no chat e aí nós já vamos iniciar. Sejam todas muito bem-vindas. Importante, tá? Aproveitando enquanto nós estamos aqui iniciando, tá vendo esse aviãozinho que tá aparecendo aqui para você? Clica nele e compartilha essa live, tá? Compartilha com as amigas, vizinhas, com todas aquelas mulheres que você sabe que querem emagrecer e não estão conseguindo, tá bom? Clica nesse aviãozinho aqui e compartilha com elas. Boa tarde, Dai. A Dai aqui sempre presente. Todo mundo me ouvindo bem? Posso iniciar? Todo mundo me ouvindo bem? Áudio legal? Conexão legal? Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que eu preciso que você entenda é saber quais são os benefícios de ter um corpo desinflamado. Porque hoje eu vou falar muito sobre inflamação, né? Quais os hábitos que podem inflamar o seu corpo e na maioria das vezes a gente nem sabe. A gente comete esses erros, a gente tem esses hábitos frequentes e nem imagina que eles podem prejudicar o processo de desinflamação, tá bom? Mas aí você vai me perguntar, Carol, você fala tanto com relação a desinflamar o corpo, por que esse processo é importante? Então vamos lá. O que você precisa entender é que um corpo menos inflamado é um corpo menos propício para doenças, é um corpo que emagrece muito mais rápido e que funciona muito melhor. Então, quando você tem um corpo extremamente inflamado, quando você tem um grau de inflamação muito grande, porque isso é importante eu falar também, todo mundo quer ter o corpo 100% desinflamado, mas isso não existe. Não existe ninguém que seja 100% desinflamado. O que a gente tem que trabalhar? Para ficar sempre dentro de uma inflamação leve, a diminuir aqueles grandes graus de inflamação, inflamação severa, inflamação grave para uma inflamação leve, tá bom? Então, quando você tem um corpo muito inflamado, ele é um corpo muito propício para quê? Para doenças. É um corpo que é muito difícil o emagrecimento. Porque pensa só, tem um processo inflamatório instalado no seu corpo. Então, o que você vai sentir? Você vai sentir muita indisposição, você vai sentir dificuldade para realizar algumas tarefas porque você não tem disposição o suficiente para isso. O seu emagrecimento não vai acontecer, vai ficar travado. Isso é uma coisa que acontece muito. Às vezes as mulheres não entendem o porquê não emagrecem. Ficam lá sem comer, ficam lá dias e dias, né, comendo só alface, frango grelhado e mesmo assim não emagrece, porque não está fazendo o que precisa ser feito para desinflamar, tá bom? Meninas, deixa eu só falar uma coisinha aqui para vocês. Eu tô vendo que vocês estão mandando algumas perguntinhas. Pode deixar que no finalzinho da live eu vou responder todas, tá? A Madu tá dizendo aqui, ó, quero desinflamar, mas não quero emagrecer, quero ganhar peso. Manu, isso também funciona para uma pessoa que quer ganhar peso, tá? Uma pessoa assim, ganhar peso que a gente diz é ganhar músculo, não ganhar gordura, né? Porque ninguém quer ganhar gordura, gordura não é saudável. Então, um corpo que é menos inflamado também é mais propício para ganho de músculo. E isso não tem nada a ver com, ganhar músculo, ficar maromba, ficar forte demais, não tem nada a ver. Eu falo realmente em ganhar musculatura para ter um metabolismo mais acelerado, ter um corpo bem tonificado, né? Que a maioria das mulheres é isso que elas procuram, ter aquele corpo mais slim, mais fininho, porém mais tonificado. Então, essa é a grande importância de ter um corpo desinflamado. Quanto menos inflamação tem no nosso corpo, melhor ele vai funcionar. Então o intestino vai funcionar melhor, vai melhorar a absorção de todos os nutrientes, consequentemente você vai ser uma pessoa que tem uma imunidade mais forte, você vai ter muito mais disposição.
Então, um corpo desinflamado é um corpo que exerce todas as funções de uma forma muito melhor, muito mais harmônica, combinado? Meninas, vão mandando as perguntinhas aqui e depois no final da live eu respondo, combinado? Então vamos lá, pega papel e caneta aí e anota o primeiro hábito que inflama o seu corpo e provavelmente você nem imagina, tá? É importante, quero que vocês coloquem aqui depois também no chat, conforme eu for falando os hábitos, vão colocando aqui pra mim se vocês, por acaso, estão cometendo esse, né, se vocês têm esse hábito, se vocês estão cometendo esses errinhos e não sabiam, tá? Vão colocando aqui para depois a gente discutir no final da nossa live, tá? Então, primeiro hábito que inflama o seu corpo, dormir mal. Meu Deus do céu, o que tem a ver uma coisa com outra? O que tem a ver o fato de eu não dormir bem? Por que isso inflama o meu corpo? Vamos lá. O sono, você ter um sono de qualidade, ele é fundamental para o funcionamento de todo o nosso corpo. Por quê? Durante a noite, quando nós estamos dormindo, é o período onde acontece uma grande produção hormonal. E se você não dorme bem, se você não tem aquele sono de qualidade, se você não descansa, essa produção hormonal, ela não vai ser, ela vai ficar toda bagunçada. Esses hormônios não vão ser produzidos da maneira correta. Aí, olha só o BO. Não sei se você já ouviu falar, coloca aqui para mim no chat se você já ouviu falar. Você já ouviu falar do hormônio do estresse? Que existe um hormônio que a gente chama popularmente como hormônio do estresse? Então, o hormônio do estresse, ele se chama cortisol. Esse hormônio, quando você não dorme bem, aí você fica extremamente estressada, esse hormônio fica muito alto. E não é bom que essa produção de hormônio cortisol fique muito alta, porque aumenta o grau de inflamação. Cortisol muito alto aumenta a inflamação no corpo e, mais uma coisa, aumenta a produção aumenta o acúmulo de gordura na região da barriga. Sabe aquela famosa pochete que fica embaixo do umbigo? Então, aquela ali que a gente chama, né, popularmente como pochete, é exatamente aí que aumenta a quantidade de gordura nessa região da pochete. Cortisol muito alto acontece isso. Outra coisa que acontece quando a gente dorme mal, os hormônios que nós chamamos de hormônios de crescimento, que é GH, testosterona, esses hormônios, eles ajudam a queimar gordura e ajudam a aumentar a quantidade de músculos que a gente tem no corpo. Ó, Manu, olha como é importante isso aqui para você. Esses hormônios, se você não dorme bem, eles também não são produzidos da maneira correta. Então, o que acontece? Olha a bagunça que fica. Cortisol, que é o hormônio do estresse, fica muito alto. Os hormônios de crescimento que ajudam esse processo de queima de gordura e desinflamação ficam muito baixos. Aí você fica completamente descompensada. E tem mais um detalhe, quando você não dorme bem, quando o seu corpo não descansa o suficiente, o que acontece? A tendência é que você fique muito mais estressada. É claro, porque você não descansa, porque você não dorme, o seu corpo não descansa, então você fica muito mais estressada. E o estresse é altamente inflamatório. Então, olha como o sono, você ter um sono de qualidade é muito importante para desinflamar o corpo. Então, se você não dorme bem, não tem como você ter um corpo desinflamado. Desinflamado que eu digo é uma inflamação leve, tá? Uma inflamação leve porque, como eu disse lá no início da live, não existe um corpo que seja 100% desinflamado, combinado? Então, primeiro hábito, sono, tá? Se você não dormir bem, se você dormir mal, vai inflamar. É uma coisa que com certeza vai deixar o seu corpo mais inflamado, tá bom? Coloca pra mim aqui no chat quem tem problema de dormir mal, quem não dorme bem à noite. Coloca aqui pra mim que esse é o primeiro hábito que pode inflamar seu corpo, tá? Segundo hábito que deixa o seu corpo muito inflamado, quando você está muito estressada. Lembra que eu falei, tá vendo como uma coisa puxa a outra? Eu acabei de falar pra você com relação ao sono, quando você dorme mal, cortisol fica muito alto, a tendência é que você fique mais estressada. Então, o estresse, ele é altamente inflamatório. O estresse é uma das principais causas de inflamação no corpo. O estresse, ele causa coisas no nosso corpo, além da inflamação, causa coisas que podem prejudicar muito
Olha só o meu caso. Eu estou tendo uma queda de cabelo extremamente severa. Meu cabelo sai chumaço, tá caindo chumaço todos os dias. Eu até tô postando nos stories, tô fazendo um acompanhamento e tal, e tô postando. Meu cabelo cai horrores, porque eu passei por um período de estresse muito grande e isso refletiu diretamente na qualidade do meu cabelo. Não é falta de nutrientes, não é deficiência de vitaminas, não é nada disso, é o estresse. Então, olha como o estresse mexe com o nosso corpo. E o estresse é extremamente inflamatório. Então, se você está passando por um período que está muito estressada, que está muito sobrecarregada, está passando por muitos problemas no trabalho, isso vai atrapalhar e vai deixar o seu corpo mais inflamado. Mas por que, Carol, que o estresse causa muita inflamação e atrapalha no emagrecimento? Justamente por causa do aumento no hormônio do estresse, que é o cortisol. Então, lembra que eu te falei que quando o cortisol está muito alto, aumenta o acúmulo de gordura na região da barriga? Então, e aumenta a inflamação também. Então, trava o teu emagrecimento. Você fica com aquele emagrecimento travado, fica com aquela pochete que não sai de forma alguma, tá? Então, o estresse é extremamente prejudicial. E não só para isso, né? Para tudo. Veja o meu caso, perdendo chumaços e chumaços de cabelo por causa do estresse. Aí você vai me falar, Carol, mas tá, o que eu faço então? Precisa atuar não só nos sintomas, remediando os sintomas, mas precisa atuar na causa também. Então, o que eu precisei fazer? Eu precisei canalizar esse meu estresse. Eu precisei trazer estratégias para dar uma desacelerada para que meu cabelo parasse de cair. Porque o meu médico, ele foi muito bem claro. Ele falou, Carol, se você não diminuir o seu estresse, não der uma segurada na tua rotina, não vai adiantar nada. Você pode se entupir de remédio, que não vai adiantar nada. E com a relação à inflamação é a mesma coisa. Você pode se entupir lá de alimentos anti-inflamatórios, de chás que têm um poder anti-inflamatório. Se você não diminuir os hábitos que te causam inflamação, não vai funcionar da mesma forma. Então, o que eu procurei fazer? Tentei canalizar esse meu estresse de alguma forma, tentei dar uma relaxada. Eu gosto muito de fazer meditação, colocar videozinhos calmantes, antes do meu sono, porque também o estresse estava atrapalhando o meu sono, então estava virando meio que uma bola de neve. Então eu estava dormindo mal, estava extremamente estressada, então eu comecei a fazer um processo que se chama higienização do sono. Não sei se você conhece, se você conhece, coloca para mim aqui no chat. A higienização do sono é um passo a passo muito simples que você pode fazer todos os dias aí na sua casa antes de dormir, que te ajudam a dar uma relaxada, induzem a produção do hormônio do sono, que é a melatonina, e é assim, passos super simples que dão realmente aquela desacelerada e me ajudaram muito, tanto a controlar o estresse como a melhorar a qualidade do meu sono. Eu ficava acordando muitas vezes à noite, sabe? Eu dormia, estava extremamente cansada, pegava no sono e acordava milhares de vezes durante a noite, tá? Então, o que você precisa fazer nessa higienização do sono? Mais ou menos 1 horinha antes de você dormir, primeira coisa, você vai tomar um chazinho calmante, uma xícara de chá calmante. Pode ser qualquer um deles, pode ser camomila, erva doce, capim-limão, erva cidreira, qualquer funcho, qualquer chazinho que tenha essa ação calmante pode tomar, beleza? Depois que você tomar esse chazinho, você vai deixar o ambiente que você dorme, lá o seu quarto, sempre muito bem arejado. Tenta não ficar em quartos muito abafados. Tem gente que tem o hábito de dormir com as portas fechadas, cheia de cobertor. E quando a nossa temperatura corporal está mais baixa, quando a gente está em ambientes mais arejados e essa temperatura corporal fica mais baixa, induz a produção do hormônio do sono, que é a melatonina. Então, por isso que é interessante sempre estar em ambientes frescos e arejados. A temperatura ajuda muito a favorecer a qualidade do sono, tá? E a dar uma relaxada no estresse também. Terceira coisa que você precisa fazer, então, chazinho calmante, diminuir a temperatura do ambiente, deixar ambientes bem arejados. Terceiro, a luminosidade. Luminosidade atrapalha muito o sono, consequentemente, vai te deixar mais estressada, tá? Então, sempre quando você estiver chegando próximo do horário de dormir, isso eu falo 1 horinha antes de dormir, tá? Não precisa fazer isso horas e horas antes, não. 1 horinha aí antes de dormir, sempre evite luzes de celular, deixa o celular do lado. Eu sei que a gente tem o hábito, e eu também me incluo nisso, porque eu fazia muito isso antes, agora eu estou tentando perder esse hábito, né? Estou tentando fazer de tudo para perder,
Mas o que eu fazia? Eu deitava na cama, a primeira coisa que eu fazia era pegar o celular. Aí eu ficava lá mexendo no celular, aí aquilo ali me deixava em alerta, claro, porque o celular, primeiramente, ele tira a sua atenção. E segundo, ele também tem aquela luz forte que deixa o nosso cérebro em alerta, né? Então aí não conseguia dormir, ou acordava muitas vezes à noite. Então, evite mexer no celular. A gente fala qualquer tipo de tela, celulares, televisões, pelo menos 1 horinha antes de dormir. E as luzes do ambiente também. Sempre aquelas luzes mais amareladas, se você não tiver, deixe o ambiente bem escuro, porque a luminosidade, quando você deixa o ambiente mais escuro, também induz a produção do hormônio do sono, tá? Então, essa higienização, você viu como são técnicas bem tranquilas, bem fáceis, que você pode começar a aplicar aí no seu dia a dia, que vão ajudar muito a te dar uma desestressada e também melhorar a qualidade do seu sono. Quando eu tava nos meus dias mais críticos, que eu não conseguia nem pegar no sono, o que eu fazia? Eu colocava, né, nesses aplicativos, tem aplicativos e tem no YouTube também, tipo de meditação, e aí você faz uma pequena meditação, eu colocava antes de dormir, então são sons relaxantes. Gosto muito de usar também aqueles olhinhos essenciais com função relaxante também, eu gosto muito de lavanda. Tudo isso ajuda a dar aquela desestressada no meu corpo e me ajuda também a dormir com mais qualidade. Consequentemente, hoje eu estou com o corpo muito menos inflamado do que alguns meses atrás, porque o meu corpo estava num grau de inflamação tão grande por causa do estresse que isso impactou até na qualidade do meu cabelo. Começou a cair absurdamente, tá bom? Então, comece a aplicar, tá? Comece a aplicar essa higienização do sono todos os dias antes de dormir. Faça esse ritualzinho que eu tenho certeza que vai melhorar tanto o seu estresse quanto a qualidade do seu sono. Consequentemente, seu corpo vai desinflamar muito nesse período, combinado? Então, vamos lá. Terceiro hábito que inflama muito o seu corpo e às vezes você nem sabe. Comer açúcar e gorduras ruins em excesso. Ai, Carol, isso significa que para eu ter um corpo menos inflamado, eu nunca mais vou poder comer um doce, eu nunca mais vou poder comer um alimento que tenha, né? Na sua composição, algum tipo dessas gorduras. Não, eu falei excesso. Tudo que você come em excesso, açúcar, gorduras ruins, isso além de inflamar muito o seu corpo, também vai trazer muitos riscos para a sua saúde. Por quê? Açúcar e gorduras ruins em excesso trazem aí um monte de comorbidades, um monte de doenças lá, propensão a doenças do coração, colesterol alto, diabetes, peso, né? Porque daí o que acontece? Quando você come esses alimentos em excesso, aumenta a quantidade de gordura que você tem no corpo, certo? Você passa a ter um corpo com mais gordura corporal. E a gordura, ela é o quê? Altamente inflamatória. Quanto mais gordura corporal você tem, mais inflamado o seu corpo fica, tá certo? Então, açúcar, gorduras ruins, diminua o consumo. Não é que você nunca mais pode consumir, mas reduz o consumo, tá? Exemplos de gorduras que são ruins para o nosso corpo, tá? Gorduras saturadas. Quais são os exemplos de gorduras saturadas? Manteiga, bacon, aquelas gorduras aparentes das carnes, óleo de coco. Todo mundo acha que óleo de coco é extremamente saudável, que é muito melhor, que é a melhor fonte de gordura que tem, mas não é. O óleo de coco, ele é rico em gordura saturada, que é essa gordura ruim, que é altamente inflamatória. Então, se você quiser optar por uma fonte de gordura mais saudável, tanto para cozinhar quanto para temperar, sempre opte pelo azeite de oliva, tá? O azeite de oliva é a melhor fonte de gordura que nós podemos usar para fazer qualquer coisa. Por quê? Porque o azeite de oliva, ele é rico em ômega 3. E o ômega 3, ele é um tipo de gordura anti-inflamatória e não pró-inflamatória. Então, quando você... Claro, o ideal não é consumir em excesso também, né? Porque o azeite de oliva, por mais que ele seja uma fonte de gordura boa, ele é calórico, ele tem uma quantidade grande de calorias. Mas para cozinhar, para temperar, o azeite de oliva é sempre o mais indicado, tá bom? Outro tipo de gorduras ruins, gorduras trans. Quais alimentos que têm gorduras trans na sua composição? Bolachas, todos os tipos de bolacha, aquelas bolachas de todos os tipos, salgadinho de pacote, bolos, que mais?
A maioria desses alimentos que são ultraprocessados são ricos em gorduras trans. Então, esses tipos de alimentos precisam ser evitados. Isso não significa que você nunca mais possa consumir, não é isso. Mas você precisa o quê? Reduzir o consumo. Esses alimentos, eles não devem estar na sua rotina diária. Porque eu vejo assim, muitas pessoas consomem esses alimentos diariamente. Então, vão tomar um café da manhã. Eu como bolacha. Eu como bolo. Ou eu como salgadinho de pacote quase todos os dias. Eu como esses alimentos que são ultraprocessados com frequência. Então, tem que ser exatamente ao contrário. Evitar esse consumo. Se você é uma pessoa que come açúcar em excesso, a minha orientação não é nem que você pare, que você corte o açúcar completamente da sua vida, porque isso não vai funcionar. Se você quiser ser radical demais, passando do 8 para 80, isso eu vejo muito também. Às vezes as minhas alunas começam, agora eu não vou mais comer nada de açúcar, vou cortar todo o açúcar da minha vida. E não funciona. Você vai fazer isso um dia, 2 dias, no terceiro dia você já vai querer comer tudo de doce que passe na sua frente. Então, o que você precisa? Aprender a comer de uma forma equilibrada e consciente. Então, se você come lá um chocolatinho por dia, uma quantidade pequena de açúcar, não vai ter problema nenhum. Não é isso que vai inflamar o seu corpo em excesso. O problema são os exageros. Tem gente que come uma barra de chocolate por dia. Tem gente que toma, 10 cafés por dia com 3, 4 colheres de açúcar. Isso sim vai inflamar seu corpo, tá? Idem para as gorduras ruins. Tem gente que come lá pão com margarina o dia inteiro, 3, 4 pães com margarina. Essa margarina vai atrapalhar? Vai, porque a margarina é rica em gordura saturada. A manteiga é rica em gorduras saturadas. Todo mundo acha que a manteiga ela é mais saudável do que a margarina. Porque a manteiga é menos processada, porque ela é de origem animal, mas não é. A manteiga ela é rica em gordura saturada, que é essa gordura altamente inflamatória, e já a margarina ela é rica em gorduras poli e monoinsaturadas, que são um pouco menos prejudiciais. Não que sejam fontes de gorduras boas, porque estão longe disso, mas entre as gorduras saturadas, ela é um pouquinho melhor, tá? E a maioria das margarinas hoje, antigamente as margarinas eram menos saudáveis, porque além dessas gorduras poli e monoinsaturadas, elas também tinham adição de gorduras trans, que é esse tipo de gordura ruim também, que é extremamente inflamatória. Atualmente as margarinas não têm, a maioria delas não tem mais na sua composição gorduras trans. Por isso que elas acabam se tornando um pouco mais saudáveis do que manteiga. Porém, as duas são inflamatórias. Se você consumir em excesso, vão te prejudicar. Então, o ideal é que pãozinho lá com margarina, eu sei que nós fomos criados aqui no Brasil, é muito comum, né? Nós somos criados desde criança a comer pão com manteiga, pão com margarina no café da manhã. Mas o ideal não é fazer isso, tá? Pode comer o seu pão sem problema nenhum, só que daí ao invés de você colocar a manteiga ou margarina, sempre coloque uma boa fonte de proteína dentro desse pão. Pode ser ovinhos mexidos, pode ser um frango desfiado, pode ser uma carne moída. Se tiver uma fibra junto, então, melhor ainda. Fazer lá um pão com carne moída e salada, alface e tomate, aí fica perfeito. Ou um pão com ovos, alface e tomate, enfim. O importante é substituir esse tipo de gordura ruim que causa muita inflamação no corpo, que a maioria das pessoas nem sabe, né? A maioria das pessoas acha que comer pão com manteiga é saudável. Carol, eu não como margarina, eu como pão com manteiga. Mas a manteiga também é uma gordura inflamatória que se você consumir todos os dias pode inflamar muito o seu corpo, combinado? Quarto hábito que inflama muito o seu corpo, consumir alimentos industrializados em excesso. Carol, quais são esses alimentos industrializados? Todos aqueles que têm um grande tempo de prateleira. Eu sempre gosto de falar isso. Quanto maior o tempo de prateleira, menos saudável esse produto é, esse alimento é, tá? Então, tudo que é embalado, empacotado, aqueles alimentos que são ultraprocessados, principalmente ultraprocessados, exemplos de alimentos ultraprocessados: macarrão instantâneo, suco de pacotinho, salgadinho de pacote, bolacha, essas bolachas recheadas, são alimentos ultraprocessados. Além deles terem na composição essas gorduras ruins que eu te falei, que é a gordura trans, além de ter esse tipo de gordura, a maioria tem muito açúcar. Então tem açúcar, gorduras trans
E nesses alimentos que são industrializados, a indústria coloca muitos aditivos químicos nesses alimentos. Por que a indústria faz isso? Então eles colocam o quê? Aromatizantes, saborizantes, espessantes, conservantes. Todas essas substâncias são tipos de aditivos químicos que a indústria utiliza nesses alimentos. Para quê? Para conferir mais sabor, para deixar aquele alimento mais saboroso, para deixar eles com mais tempo de prateleira, então por isso que eles usam conservante. Porque se você pegar um alimento natural, um alimento que vem direto da natureza, por exemplo, frutas, verduras, você pode ver que eles são muito mais perecíveis, né? As carnes em geral. Então, eles são muito mais perecíveis, ou seja, eles têm um tempo de prateleira muito menor. Aí, por que a indústria faz isso? A indústria coloca essas substâncias para que eles possam durar mais, para que eles possam ser conservados por mais tempo. Só que essas substâncias em excesso, quando a gente ingere em excesso, isso faz muito mal para o nosso corpo. Por quê? Porque essas substâncias, esses aditivos químicos, eles são extremamente inflamatórios. Então, uma pessoa que tem uma alimentação muito rica, né, nesses alimentos, ela tem um corpo extremamente inflamado. Aí assim, eu vejo muito, né, as mulheres com, Carol, me passa dicas de alimentos que são anti-inflamatórios, me passa dica de uma bebida, de um chá, e eu adoro, eu sempre tenho aqui, inclusive tem várias dicas aqui no meu, né, que eu trago no meu conteúdo sobre isso. Só que o que eu gosto de frisar? Não adianta nada você ir lá e se entupir de alimentos anti-inflamatórios, chá, bebida que tem esse poder, se você não evitar os hábitos que te deixam inflamada. Então, adianta você ir lá e se entupir de uma bebida que tem essa ação anti-inflamatória e ficar comendo alimentos industrializados em excesso? Não vai adiantar. Não vai adiantar. Isso não vai fazer com que o seu corpo desinflame. Então, a primeira coisa que você precisa entender é evitar esses hábitos aqui que eu tô te falando, tentar evitar ao máximo que eles aconteçam, porque só você evitando esses hábitos, o seu corpo já vai desinflamar muito. Aí sim, depois disso, é hora de entrar com as estratégias para potencializar essa desinflamação. Que daí sim, a gente entra com as bebidas anti-inflamatórias, com os alimentos anti-inflamatórios, as combinações que são melhores para esse processo. Então, nesse momento, a gente precisa limpar a casa, que eu falo, né? Que é melhorar os hábitos. Não só consumir alimentos que tenham esse poder, mas evitar tudo aquilo que causa essa inflamação. Então, meu conselho, evite ao máximo esses alimentos que são industrializados. Primeiro, porque esses alimentos são muito mais caros. Se você pegar lá, eu até fiz um conteúdo ontem sobre isso, postei nos meus stories. A maioria das pessoas funciona assim. Se ela tem que escolher entre uma banana ou uma barrinha de cereal para comer entre as refeições, para comer no lanchinho, ela sempre vai escolher a barrinha de cereal. Ou a barra de cereal ou aquelas barrinhas de nuts, que é aquelas barrinhas de oleaginosas. Por quê? Porque é mais prático, porque dura mais tempo na bolsa, só que olha a qualidade nutricional. Então as pessoas preferem, não, ao invés de comer uma fruta nos lanchinhos, eu vou lá e vou comprar a barrinha de cereal. Só que a barra de cereal, ela é aquele tipo de alimento que parece saudável, mas não é. Até ontem eu li o rótulo nos meus stories, mostrei o rótulo de uma barrinha de nuts, que a barrinha de nuts ela é mais saudável, ela tem uma composição um pouco melhor do que a barra de cereal, aquelas barrinhas tradicionais. E eu mostrei lá a quantidade de açúcar, óleos que tinham adicionados naquela barrinha e principalmente aditivos químicos. Tinha muitos. E olha o que as pessoas fazem. Deixam de consumir um alimento mais natural para consumir uma barrinha dessa. Essa barrinha é muito mais cara do que se você for lá e consumir uma banana ou uma outra fruta qualquer. E ela vai trazer muito menos benefícios, tá? Então, sempre dê preferência pelos alimentos mais naturais possíveis. Quanto mais natural for a sua alimentação, mais você vai economizar, então o seu corpo agradece, o seu bolso agradece, o seu corpo agradece porque você vai desinflamar muito mais rápido, você vai deixar o ambiente muito menos inflamado, né, por conta da sua alimentação.
e isso vai fazer com que você emagreça muito mais, tá bom? Então, sempre dê preferência para os alimentos mais naturais possíveis. Uma alimentação muito rica em verduras, frutas, legumes, proteínas, né? Proteínas in natura, essas proteínas, carne, frango, ovos, peixes, boas fontes de carboidratos que vêm direto da natureza, os que são mais ricos em fibras, arroz integral, leguminosas, feijão, grão de bico, lentilha, batata doce. Então, a sua alimentação, quanto mais natural ela for, mais rápido o seu corpo vai desinflamar, menos inflamado ele vai ser, tá? Então, se você tem esse hábito de consumir alimentos industrializados em excesso, agora é hora de você dar uma segurada, deixar esses alimentos lá para você consumir eventualmente no final de semana, um dia que você esteja com vontade, tá bom? Mas não deve ter eles na sua rotina diária. Rotina diária sempre deixa os alimentos mais naturais possíveis, tá bom? E quinto e último hábito que inflama muito o seu corpo e você nem imagina: não tomar água. Olha que coisa simples. Mas, Carol, por que se eu não tomar água, meu corpo vai ficar mais inflamado? Porque seu intestino não vai funcionar. Se seu intestino não funciona, aumenta muito a inflamação, não só no seu intestino, como em todo o corpo. Os nutrientes dos alimentos não vão ser absorvidos. O seu cabelo vai ficar fraco, a sua unha vai ficar fraca, a sua pele vai ficar feia. Então, isso vira uma bola de neve. Não existe possibilidade de você desinflamar o seu corpo e emagrecer sem tomar água. Não tem como, tá? É impossível. Água é a coisa mais básica que existe, mas eu sempre gosto de frisar porque tem pessoas que não tomam água. Simplesmente não tomam. Eu sei que é uma coisa simples, mas não tomam. E se você não tomar água, teu corpo não vai desinflamar em hipótese alguma. Por quê? Teu intestino vai travar. O nosso intestino, ele depende de duas coisas para funcionar: água e fibras. As fibras a gente tira lá da alimentação, aquela alimentação natural que eu acabei de falar. Então, através de frutas, legumes, vegetais em geral, sementes, semente de linhaça, semente de chia, aveia. Então, esses são os melhores tipos de fibras. Só que não adianta, você pode se entupir de comer fibra. Se você não tomar água, o intestino não vai funcionar, porque o nosso intestino depende diretamente da ingestão de água, tá bom? E a água, ela é fundamental para todo o funcionamento do nosso corpo. Então, se você não toma água, é impossível você ter um corpo menos inflamado. Então, precisa tomar. Carol, quanto que eu preciso tomar de água todos os dias? 2 litros, 2 litros e meio, 3 litros, depende. Isso depende muito de pessoa para pessoa, tá? Tem uma continha que eu gosto sempre de ensinar, que é uma continha super simples, que você vai descobrir a quantidade de água específica para o seu corpo, para você, tá? Essa quantidade você vai tomar todos os dias. Então, qual que é essa conta? Você vai multiplicar lá 35 pelo seu peso. Por exemplo, eu, Carol, peso 60 quilos. Então, para eu saber a quantidade de água ideal que eu preciso consumir todos os dias, eu vou multiplicar lá 35 pelo meu peso, que é 60. O resultado dessa conta é a quantidade de água que eu preciso tomar todos os dias, tá? Mas todos os dias que eu digo são todos os dias mesmo, não é de segunda a sexta, porque isso acontece muito. As mulheres acham que precisa tomar água só de segunda a sexta, chega no final de semana não tomam mais nada de água. Não é assim. Água são todos os dias, domingo a domingo. Nosso corpo, ele depende da água todos os dias. Se você não toma um dia, você vai desidratar de certa forma. Desidratar, que eu digo, não é ficar a ponto de precisar de hospitalizar, né, de ir para o hospital, nada disso. Mas você fica com um certo grau leve de desidratação, porque você não toma a água que o seu corpo precisa, tá bom? Então, se você não toma água, não tem como você ter um corpo menos inflamado. Então, esse hábito de não consumir a quantidade de água suficiente pode sim inflamar e muito o seu corpo. Combinado? Então, quem anotou aí? Mandem para mim aqui no chat, quem anotou aí quais são os 5 hábitos que inflamam o nosso corpo. Coloca aí para mim no chat. Mas vou recapitular aqui contigo, tá? Quais são esses 5 hábitos que inflamam o seu corpo? Primeiro, dormir mal. Segundo, estresse em excesso. Terceiro, consumir açúcar e gorduras ruins em excesso.
Número 4, comer alimentos industrializados também em excesso. E o quinto e último é não tomar água, tá certo? É muito importante. Essa live, ela vai ficar salva, tá? Ó, a Manu tá digitando aqui. Essa live, ela vai ficar salva. Então, assim que nós finalizarmos, eu vou deixar disponível lá no meu feed para que você possa assistir quantas vezes você quiser, tá bom? É importante que você assista, anote tudo, mas principalmente não é só anotar, é aplicar isso na sua rotina. Ontem mesmo, eu recebo dezenas, né, centenas de depoimentos de seguidoras que vêm conversar comigo em relação ao meu conteúdo. O que elas fazem? Elas aplicam o que elas aprendem no meu conteúdo gratuito, só aplicam, igual vocês estão aprendendo aqui agora. Começam a colocar em prática e já começam a emagrecer. Só de aplicar o que aprendem aqui com conteúdo gratuito. Ontem mesmo, eu até postei nos meus stories, tá lá no link dos meus destaques. Uma seguidora nossa lá do canal do YouTube falando que ela já teve muito problema com relação ao excesso de peso, mas com o conteúdo ela está aplicando, tá colocando, já emagreceu 2 quilos. Então, o que você precisa? Você precisa da informação, claro, a informação aqui você tem e muito, mas você precisa também aplicar. Então, tudo que você está aprendendo aqui, coloca em prática, tá? Igual a Manu tá fazendo aqui, ó. A Manu já anotou todos os hábitos que causam inflamação e eu tenho certeza que já vai começar a aplicar aí na rotina, né? A Mar tá perguntando aqui, Carol, o chá de louro ajuda na desinflamação? Sim, ajuda e muito. O chá de louro é um dos melhores chás que ajudam nessa questão da desinflamação. Por quê? Porque ele ajuda muito a desinflamar o intestino. Ele tem uma função, né, uma função especial que ele ajuda a desinflamação, principalmente na região do intestino, que é o órgão mais importante para o processo de emagrecimento. Eu gosto de colocar junto suco de meio limão. Então você faz o chazinho lá de louro e depois que você tirar a folhinha, coloca suco de meio limão, porque daí ajuda mais ainda a enriquecer de antioxidantes, porque o limão ele é rico em vitamina C, é um poderoso antioxidante. Então quando você mistura chá de louro com limão, funciona muito bem, tá? Ajuda muito a desinflamar principalmente o intestino. Quem sofre muito com excesso de gases, barriga muito inchada, aquela distensão abdominal, esse chá é um santo remédio. Porém, foi o que eu falei aqui na live, não adianta ir lá e ficar tomando chá de louro o dia inteiro, até porque os chás, por mais que eles sejam saudáveis, né, eles são ervas, se você consumir em excesso também vai te fazer mal. Então você não pode consumir em excesso, no máximo 2 xícaras por dia, tá? Mas não adianta nada você ir lá e se entupir de chá de louro se você não evitar esses hábitos aqui que te causam inflamação, tá bom? A Rosilda tá perguntando aqui se chá de orégano com alecrim também desinflama. Vamos lá, o chá de orégano, o orégano ele tem uma ação que a gente chama antifúngica. Ele ajuda a combater a ação de fungos, sabe? Então ele é muito indicado, ele ajuda a desinflamar também, ele tem um poder anti-inflamatório, mas ele é muito indicado para quem tem candidíase de repetição. Então mulheres que sofrem com candidíase, sempre vai lá, faz tratamento, usa pomada e não ajuda, o chá de orégano ele é muito bom, tá? Ele tem propriedades anti-inflamatórias também, mas ele tem um poder maior antifúngico. Então, se tem alguém aí que sofre com candidíase de repetição, faça chá de orégano e tome 1, 2 xicrinhas por dia, que ajuda bastante, tá? Então, o melhor, nesse caso, é o que melhora mais que desinflama mais, que melhora mais a inflamação, é o chá de louro, tá? O chá de louro com suco de meio limão é ótimo, que daí você aumenta ainda mais os antioxidantes, tá? E aí, meninas, temos mais perguntas? Deixa eu ver se eu passei alguma aqui. Eu acho que não. Meninas, se vocês tiverem perguntas, mandem. Agora é hora, mas se caso você não conseguir mandar aqui, não se preocupa. Pode mandar lá nos comentários da live, pode deixar lá, que eu respondo todos, tá? Ou se quiser me mandar por DM também pode. Bom, acho que eu não passei nenhuma. Não passei nenhuma perguntinha aqui. Meninas, muito obrigada pela presença de todas.
Espero na semana que vem vocês de volta aqui na quarta-feira, às 2 horas da tarde. E já quero ver se todas vocês aplicaram tudo que vocês aprenderam aqui hoje, hein? Quero já os feedbacks aí na próxima semana, porque quando você tem um ambiente menos inflamado, você desincha muito mais rápido também. Então é muito rápido, tá? É muito rápido essa desinflamação e esse processo de desinchar. Então só de você fazendo de uma semana para outra, você já vê resultados. Vamos lá. Para relaxar e ajudar no sono, camomila e passiflora. Eu gosto muito da chazinho de camomila. Chazinho de camomila é o que eu mais gosto. Passiflora também ajuda, mas eu gosto mais dos chazinhos, tá? Eu gosto mais dos chazinhos. Camomila, erva doce, capim-limão. Vamos lá. Tenho tomado todos os dias à noite o chá de louro, está me ajudando a dormir melhor. Legal, Má. Ele também serve como calmante para você. Ele não tem, assim, em comparação a outros chás, ele não tem um efeito tão bom. Mas ele não é um chá estimulante. Então, só de você tomar esse chazinho antes de dormir, ele também ajuda. Além de ajudar na desinflamação, ele ajuda a dar uma relaxadinha também. Vamos lá. O que mais? Acho que eu respondi todas. Meninas, então, muito obrigada pela presença de todas. Foi uma delícia estar aqui com vocês. Espero vocês na próxima quarta-feira, às 2 horas da tarde. E já vão colocando tudo em prática aqui, porque eu quero feedback de vocês já na semana que vem, já desinflamando esses corpos aí e já desinchando bastante, tá bom? Um beijo e até a próxima semana. Ai, obrigada. Obrigada, Má. Deixa eu ver só que a Manu tá perguntando aqui. Pode misturar até quantas ervas? Depende. Eu não gosto muito de misturar muitas ervas, não, tá? Porque daí acaba ficando tipo polivitamínico. Polivitamínico eu também não prescrevo nunca, tá? Porque daí você coloca um pouquinho só de cada erva, aí não tem um benefício só. Você coloca um pouquinho de cada coisa e aí não tem nada numa quantidade certa que vai te ajudar. Então, o que eu sempre prefiro fazer, chás isolados, tá? O máximo que eu gosto de misturar, por exemplo, quem quer um chá que ajude a eliminar os líquidos retidos, que ajude a desinchar. Você misturar um pouquinho de hibisco com cavalinha que tem a mesma ação, faz sentido. Agora, ficar colocando muita erva eu não gosto não. Sempre faço chazinhos separados, tá bom? A Dai tá falando aqui, misturo no máximo 3 ervas, 1 colher de sopa. Eu não indicaria não, viu, Dai? No máximo 2, mas as 2 que têm o mesmo efeito. Por exemplo, hibisco e cavalinha, que eles têm a mesma ação diurética, aí sim, mas senão eu não gosto de misturar não, eu gosto de fazer os chazinhos isolados para aproveitar os benefícios de cada um, tá? As meninas estão agradecendo aqui, a Dai tá dizendo aqui, ó, tomei chá de louro com limão, achei ruim, mas me ajudou muito. O sabor dele não é realmente dos melhores, porque o louro não tem um sabor muito agradável, né? Igual tipo chá de boldo, chá de carqueja, eles têm um gostinho meio ruim, mas realmente ele ajuda muito, principalmente na qualidade da desinflamação intestinal, tá? Deixa eu ver quem mais. Ah, legal, tá dizendo aqui a Dai que hoje tô tomando hibisco e cavalinha. São chás ótimos, tá? Tanto hibisco quanto cavalinha, eles ajudam muito a eliminar os líquidos retidos. Eles têm uma ação diurética. Então, é ótimo. Só importante, tá? Gestantes e lactantes não devem tomar nem chá de hibisco, nem de cavalinha, nem chá de louro e nem chá verde. A Dai tá dizendo, eu tomei 1 xícara pela manhã e eu estou tomando agora. Perfeito. Tenta não ultrapassar as 2 xícaras, tá, Dai? Porque também chá em excesso não é bom. Esses chás, eles têm boas propriedades, mas em excesso também não é bom, tá bom? Meninas, muito obrigada. Beijo a todas. Espero vocês semana que vem, tá? É sempre uma delícia estar aqui com vocês. Amo estar aqui e quarta-feira tem mais, tá? Só respondendo a última da Dai aqui. Antes eu fazia 1 litro. É muito? É muito, tá? 1 litro, assim, de chá não é indicado. Eu sempre gosto de indicar no máximo 2 xícaras, que dá aí mais ou menos 400, no máximo 500 ml, porque senão fica em excesso. E muito importante, tá? Quando eu falo ingerir água, fazer aquela continha que eu ensinei aqui, você tem que tomar aquela quantidade, água.
não são líquidos, tá? Porque isso também confunde um pouco as mulheres. Ah, mas eu não tomei água, mas eu tomei chá. Não, mas é água, tá? Então você vai fazer aquela continha e aí você vai tomar água. Os líquidos, o que você tomar de líquidos depois, chá, enfim, isso daí são os extras, tá bom? Mas a água é fundamental. Você precisa bater a sua meta de água todos os dias. Os líquidos são os extras, combinado? A Má tá perguntando, deixa a live gravada, vai ficar gravada, eu já vou deixar disponível. Assim que nós finalizarmos aqui, já vai ficar lá no meu feed para vocês poderem assistir e compartilhar quantas vezes quiserem, tá bom? Beijo, meninas! Beijo, até semana que vem!